Muito boa noite a todos, nós estamos começando mais uma live e temos aqui hoje para falar sobre um assunto polêmico que está chamando a atenção da comunidade brasileira, da comunidade internacional. Publicação feita pelo ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, quando ele então pediu, diante da polêmica, para que fossem gravados as crianças cantando o hino nacional e essas imagens então serem remetidas para o MEC. Então isso gerou uma grande polêmica e então estamos pegando o gancho aí nessa polêmica justamente para tratar desse assunto de gravação de imagens das crianças, sobre essas postagens das imagens de crianças e como que nós devemos ter os devidos cuidados, nós pais devemos ter os devidos cuidados, que o Ministério aí não teve os devidos cuidados ao solicitar a gravação das imagens, né? Então, uma coisa que tem que se deixar bem claro, pessoal, não se pode gravar nem postar imagens de crianças sem pedir a devida autorização para os pais. Não se pode gravar. E o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, afirmou hoje, então, que já fez o pedido, né, para que o MEC tirasse, né, o slogan do Bolsonaro e também aí fosse então feito seleção das imagens das crianças que iriam ao ar, mas que iria pedir autorização dos pais para que isso acontecesse. A polêmica se iniciou a partir do momento quando ele fez o pedido, né, quando o MEC fez o pedido para as escolas no Brasil inteiro, né, para que filmasse as crianças cantando o hino nacional. Até aí tudo bem, né? Filmasse as crianças cantando o hino nacional, que já existe uma lei que regulamenta isso, que já falava isso, que parece-me, se não me foge a memória, foi publicada ano passado essa lei para que se cantasse o hino nacional nas escolas. Mas aí não ficou por aí. Ele pediu então que gravassem as crianças cantando e no final então se falasse aí o slogan do Bolsonaro, né? E ele então reconheceu que foi um grande erro da parte dele, né? E esse erro porque ele não mencionou que deveria se pedir autorização dos pais para que ele pudesse, para que fosse feita essa gravação e enviado então as imagens para o MEC. Então essa medida do Ministério da Educação provocou reações polêmicas em todo o meio educacional, entre os pais e estudantes. Aí então o Conselho Nacional das Secretarias Estaduais de Educação disse em nota que a ação fere não apenas a autonomia dos gestores, mas dos entes das federações, né? Então o movimento também de escola sem partido também criticou a medida nas redes sociais e virou essa polêmica toda. E ainda diz o seguinte: o ambiente escolar deve estar imune a qualquer tipo de ingerência política partidária, né? Não pode ter essa influência partidária, né? E foi o CONSED que falou isso. Para o órgão, né, o Conselho, né, aí, Nacional das Secretarias Estaduais de Educação, disse o seguinte: o Brasil precisa, ao contrário de estimular pequenas disputas ideológicas na educação, deve priorizar o aprendizado, né? E essa polêmica, então, está até hoje sendo comentário, vinculados pelas notícias nos jornais, os canais de televisão ainda continuam falando sobre o assunto, porque essa medida gerou essa polêmica toda. Bom, isso, gente, não é uma chatice, não. Tá? Isso não é uma chatice, é uma questão de respeito que nós temos aqui que olhar para esse ponto, né? Os pais podem não querer expor os seus filhos na internet, né? Ou de ter aí parâmetros da sua privacidade, né, sendo diferenciada pelo Estado, sendo divulgada pelo Estado. Se os pais não querem que seus filhos vá para a internet, como que o Estado chega a tomar uma medida desse nível?
né? E então isso vale não só para os eventos dentro de uma escola, como também para as visitas em hospitais de recém-nascidos, enfim. Pode haver, então, aí, conforme a previsão legal da lei, haver o chamado risco ou constrangimento, né, para a criança, mesmo que seja das melhores intenções possíveis aí, né? E o terceiro fato é que é crime divulgar imagens de qualquer pessoa sem autorização do responsável ou da própria pessoa, né? E isso, houve então essa polêmica, o MEC não se atentou para isso e está aí nas redes sociais toda essa discussão. Uma advogada chamada Alessandra Borelli, ela diz o seguinte: crianças também são sujeitos de direito, assim como os adultos. Elas têm o direito de imagem, à privacidade, à inviolabilidade da sua intimidade. Tanto pais quanto terceiros têm um dever, não só moral, mas sobretudo legal, de preservar a criança no universo digital. Então, gente, é o que diz também as garantias legais da Constituição Federal. O ECA também é bem claro no seu artigo 18, que diz o seguinte: é dever de todos velar pela dignidade da criança, do adolescente, pondo-as em salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou até constrangedor. Então, nós então aqui queremos não aqui ficar falando somente da medida que o governo havia tomado e voltou atrás, o Ministério da Educação, mas nós queremos aqui fazer um lembrete, né, justamente sobre essa questão de gravar e postar imagens de criança. Um alerta aos pais, um alerta a todos vocês aí que conhecem pais que têm crianças, que podem alertar esses pais sobre esses riscos eminentes aí da exposição dos seus filhos nas redes sociais, que pode gerar aí então uma exposição de informações da figura dessa criança e os problemas que podem trazer para elas. Então, a primeira coisa de recomendação que nós queremos aqui dizer é o seguinte: não se pode expor informações sobre a rotina das crianças. Tem pais que gostam, né, de filmar os seus filhos, isso é muito bonito, né, mas gosta de filmar os seus filhos, mostrar a rotina dos seus filhos e começam a publicar isso nas redes sociais. O grande problema não é a publicação nas redes sociais, é que quando você está expondo a criança nas redes sociais, automaticamente uma gama enorme de pessoas de todos os tipos e pensamentos e até os pedófilos estarão aí de olho nessas imagens e podem pegar as imagens do seu filho, da sua filha e compartilhar isso em sites e levar isso de uma forma um pouco mais cruel aí de exposição do seu filho. Então é melhor você gravar a rotina do seu filho, gravar essas imagens dela, né, do seu uniforme, do uniforme da escola, guardar a gravação do uniforme da escola, do condomínio onde mora, do clube que a criança frequenta, mas guardar para a família, para preservar, porque se você expõe isso nas redes sociais, automaticamente alguém vai identificar escola, condomínio, lugar que frequenta, e isso vira um caso sério e pode, Deus o livre aí, virar um caso também de polícia. Como diz a orientação daquela mesma advogada, da doutora Alessandra, ela diz o seguinte: todas essas informações podem ser subsídios para uma pessoa mal intencionada, né, e colocar a criança em risco. A segunda coisa que o pai e a mãe, o responsável, deve se atentar: fotos que possam causar algum tipo de constrangimento. Gente, tem muitas fotos aí que você vê que pais colocam fotos, né,
às vezes mostrando, infelizmente, partes, né, dos seus filhos nas redes sociais. E isso, infelizmente, se torna, entre aspas, aí, né, um prato cheio para os pedófilos. Eles ficam... Você não tem nenhuma má intenção, logicamente, nisso. Muitas pessoas... A pessoa comum, ela nunca vai ter uma má intenção nisso. Mas as pessoas mal intencionadas, sim, vão pegar aquela imagem, subtrair aquela imagem e utilizar aquela imagem em perfis falsos, vão marcar. Às vezes você coloca um videozinho lá e alguém vai lá e comenta. Coloca lá, por exemplo, 2.10, né? Coloca lá 6.5. 1.4, o que ele está marcando ali? Ele está dizendo para um pedófilo, para um outro pedófilo, para um outro mal intencionado, qual é o momento de uma imagem que lhe chamou a atenção. E aquele outro pedófilo, aquela outra pessoa mal intencionada, vai lá naquela parte do videozinho lá, olhar a mesma cena, marcar a mesma cena e compartilhar a mesma cena, e aí vira um risco, uma coisa muito séria, né? Então, muito cuidado com essa questão dessas filmagens, dessas imagens que você vai aí compartilhar também do seu filho. Cuidado, então, com essas imagens que vão expor a intimidade da criança. A rede de pedofilias está aí, infelizmente, tem essas pessoas mal intencionadas e às vezes eles vão olhar para uma cena e ver momentos eróticos que para eles, essa pessoa mal intencionada vai levar para um outro contexto, para uma outra situação imprópria, e aí que mora o perigo. Então, isso são cuidados que os pais devem ter no momento de gravar, de expor a imagem, de expor fotografias, de expor vídeos dos seus filhos nas redes sociais. Uma outra questão que você deve tomar muito cuidado, outros cuidados, né? Você deve restringir fotos de compartilhamento dos seus filhos, restringir foto. Não deixe tudo dentro do seu celular. Você já viu que muitas das vezes você pode perder o seu celular? E, de repente, em algum momento, uma pessoa mal intencionada vai lá e, então, rouba o seu celular. Ou até mesmo furta o seu celular. Aquelas imagens dos seus filhos, a imagem da sua filha, as tuas próprias imagens vão cair em mãos erradas e, de repente, essa pessoa pega essas imagens e expõe aí na rede mundial de computadores, aí vira aquela coisa complicada na vida da pessoa, como a gente tem acompanhado muito por aí, né? Outra coisa é verificar muito as questões de segurança que você tem no seu aparelho celular, muitas das vezes as questões da sua privacidade que você tem nas suas redes sociais. Não deixe tudo aberto aí nas suas redes sociais nesse momento. Quanto menor número de pessoas você compartilhar aquelas fotos que podem comprometer o seu filho, e de repente você pode até responder, né? Por estar expondo o seu filho aí imagens, né, consideradas até eróticas aí, e trazer um problema seríssimo para você. Conheça as regras de cada rede social. Cada Facebook tem suas regras, o YouTube tem suas regras, o Twitter tem suas regras. Conheça as regras das redes sociais, tá? E conheça bem, porque parece ser chato, ser demorado conhecer essas regras, mas você perdendo um minuto, conhecendo os termos de uso dos sites, né, para colocar documentos, fotos, informações, até da tua empresa, né, informações da sua vida, do seu carro. Cuidado, muito cuidado a fotografar até mesmo o seu carro, quando vai fotografar, tomar cuidado para não fotografar a placa do seu carro, a frente da sua casa, colocar nas redes sociais. Cuidado também no trabalho, onde você está entrando no seu trabalho, às vezes a pessoa marca lá, coloca até o endereço. Estou deixando meu filho aqui na escola fulano de tal. Muito cuidado, porque os pedófilos, as pessoas mal intencionadas, infelizmente estão aí em busca, né, de quebrar seguranças, invadir privacidades e fazer todo esse tipo de atrocidade, infelizmente, que a gente vê por aí. Compartilhando as imagens, compartilhando informações da sua família com outra rede de pedófilos. Lembre daquela questão que eu falei ainda há pouco, às vezes no vídeo,
um videozinho lá, né? Você grava um vídeo de 5, 6 minutos e de repente uma pessoa mal intencionada, ela vai lá e marca exatamente um lugar onde ele vê uma cena que ele considera erótica e aquela cena vai então para a rede mundial de computadores marcada, um outro pedófilo vai lá, vê a mesma cena e assim isso vai se proliferando, compartilhando, baixa o vídeo e isso vira uma coisa, um problema muito sério. Gente, vamos ficar alerta, muito cuidado com as suas crianças nas redes sociais, ok? Um forte abraço para vocês. Amanhã nós estaremos aqui novamente nesse mesmo horário em mais uma live para tratar de mais assuntos e dar a nossa opinião neles, ok? Um forte abraço a todos vocês e aqui nós encerramos a nossa live e a nossa opinião de hoje.